eu sou Priscila e sejam bem-vindos ao meu canal Chegando até Deus. Hoje eu vou estar falando para vocês 5 coisas que a gente pode fazer para se aproximar mais de Deus. Tem pessoas que quando elas conhecem o Senhor, elas ficam em dúvida do que elas podem fazer mais para se aproximar mais de Deus. Como que eu vou fazer para que a minha vida espiritual se releve a mais? Como eu posso fazer para me aproximar mais de Deus? Como eu posso fazer para ouvir melhor a voz de Deus? E aí eu vou estar falando para vocês 5 armas espirituais que a gente pode estar fazendo para se aproximar mais de Deus, para melhorar muito mais a nossa vida espiritual, tá bom? O primeiro tópico aqui que eu coloquei é ler a palavra. Na palavra do Senhor diz que o seu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, nós somos o povo de Deus. E às vezes nós padecemos por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o conhecimento, é o próprio conhecimento, é a própria verdade, a pura, única verdade. Amém? Então, através da palavra de Deus, nós vamos saber o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, como Deus age, como Deus quer que a gente faça, como obter coisas, como obter curas, como obter promessas. Amém? A gente conhece mais do Senhor, a gente conhece o que podemos fazer para se aproximar mais do Senhor através da leitura. A leitura é o essencial, né, gente? E na palavra do Senhor, eu marquei aqui no caderno porque os versículos que eu peguei é de fácil entendimento. Então, nessa Bíblia aqui, ela tá mais difícil para conseguir entender. Então, aí eu marquei aqui que fica mais fácil de entender, que é na minha Bíblia do celular. Que tá escrito assim, em Salmo 119, versículo 11 tá escrito assim: guardei no seu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, através da palavra de Deus a gente conhece o que pode, o que não pode, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Então é algo que a gente vai conhecer e que a gente aprende o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Então a palavra de Deus ela não nos afasta do pecado. O que nos faz se afastar de Deus é o pecado. E a palavra do Senhor nos afasta do pecado. Tá bom? Porque a gente conhece a Deus, então a gente vai descobrir o que Deus quer, o que Deus não quer. Enfim, a palavra de Deus como diz a minha pastora, é um manual da vida. A gente aprende, aqui a gente consegue viver, porque aqui fala como a gente pode agir em todas as situações. E não vem pensando que o que está escrito aqui é o que o mundo ensina, porque não é. Então a gente vai enfrentar muitas lutas por obedecer a palavra de Deus, mas aqui vale muito a pena, porque realmente o que esse mundo vive é uma mentira. Mas a palavra de Deus ela é a pura verdade, tá bom? Quem tem ouvidos ouça, né? E no tópico 2 é a renúncia, viver em renúncia. Isso te aproxima muito de Deus, porque no momento que você renuncia a algo, você está obedecendo a Deus. Então Deus vai ver que você obedeceu a Ele, amém? E Ele vai te abençoar automaticamente. Então, tem um vídeo que eu vou fazer para vocês, logo depois desse vídeo, que é sobre renúncia, uma renúncia que eu tive que fazer por amor a Deus, por amor à obra de Deus, por mostrar para Deus que realmente eu queria algo sério com Ele, porque tem pessoas que vivem nesse mundo brincando, elas vivem em cima do muro, elas não decidem o que é da vida, se quer realmente se entregar para Deus ou não. Tem pessoas que se batizam, que sabem que estão fazendo coisas erradas e continuam fazendo por não obedecer a palavra de Deus, por não levar em consideração. Então elas vivem com uma vida frustrada. E aí as pessoas veem, e aí as próprias outras pessoas que não estão com Deus olham a vida daquela pessoa e pensam que a palavra de Deus é uma mentira. Por quê? Porque aquilo não está sendo vivido na vida da pessoa. Mas ela não olha a vida da pessoa, se ela está em obediência, se ela não está. A gente passa por provas? Passa por provas sim, gente. Só que a prova ela não dura a vida inteira. E tem pessoas que são evangélicas e estão com a vida toda, desde quando conheceram o Senhor. E antes ainda, frustrados e não mudou nada na vida dela. Por quê? Porque às vezes por conta da renúncia também. A renúncia é algo que Deus pede porque ele sabe que aquilo vai te atrapalhar. Ele sabe que Deus não aprova aquilo. Então ele vai pedir mesmo. E se você ama o Senhor mesmo, você vai obedecer, por mais que seja difícil. Então nesse vídeo que eu vou colocar depois desse aqui agora, vai ser um vídeo que é onde eu falo de uma coisa muito difícil que eu tive que renunciar. Eu não vou falar o que é desse vídeo, pra vocês poderem dar uma olhada lá depois e vocês verem quanto foi difícil pra mim, mas eu fiz, porque vale muito mais a pena agradar a Deus do que agradar o homem, e vale muito mais a pena agradar a Deus do que agradar a minha própria vontade. Amém? Porque se eu pudesse viver pela minha própria vontade, nem a palavra de Deus eu ia aceitar. Amém? Então, é difícil, mas vale muito a pena, tá bom? E aí eu vou estar lendo aqui sobre a renúncia ainda, um versículo que está em Deuteronômio 8, versículo 6, que diz assim: obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus,
andando em seus caminhos e deles tendo temor, e dele tendo temor, de Deus, tendo temor. Aqui já fala da a obediência, né? A renúncia, ela é a obediência. No momento que você renuncia por amor a Deus, você está obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é de acordo com a nossa vontade. Então, vai ter muitas coisas difíceis que a gente vai ter que renunciar, vai. Mas que lá na frente a gente vai ver que vai valer a pena. Principalmente as coisas que a gente vai sofrer mais ainda para largar, gente. Vocês podem ter certeza. Que Deus realmente ele não nos deixa sofrer por aquilo. Ele tira aquela vontade do seu coração, sabe? Ele não deixa você, sabe? E por mais que você tenha vontade ainda de fazer aquilo, ele vai saber que você vai conseguir olhar com aquele olhar de amor. Por exemplo, você vai ver aquilo que você estava fazendo e sabendo que você largou por amor a Deus, então você não vai voltar mais para aquilo. Se você permanecer no caminho, tá bom? Mais uma coisa aqui que nos aproxima de Deus é o jejum. O jejum, ele quebra barreiras, gente. Nossa, eu já falo bastante do jejum. O primeiro vídeo que eu fiz nesse canal é sobre o jejum, como você pode jejuar. Se você ainda não viu, olha aí, tá bom? É o primeiro vídeo, o título dele é Como Jejuar. Vocês dão uma olhada aí. Se vocês têm dúvida, eu tiro muitas dúvidas aí. Não consigo tirar todas, mas eu vou tirar muitas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem nos vídeos, que aí eu vou estar entrando em contato para responder para vocês, tá bom? Em Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso, com jejuns e choro e com pranto. Ou seja, o jejum é uma coisa que você também mostra que você está agradando a Deus. Porque é algo que você está fazendo contra a sua vontade. Porque o jejum, ele é contra a nossa vontade, gente. Quem que gosta de ficar sem comer de um determinado tempo? Eu mesmo que gosto de pegar muito pesado. Quando eu gosto de fazer os meus jejuns, eu gosto de fazer pegando muito pesado. Mas eu faço porque eu sei que é algo que Deus se agrada. É algo que vai me aproximar muito mais de Deus. E aí, com o tempo, quando você começar a fazer jejuns, sabe, em um determinado tempo muito grande, que você vai se entregando mais a Deus, em vez de você ter vontade de comer, você vai ter sede em jejuar. Gente, isso é muito glorioso. Eu já passei por essa experiência, eu posso falar pra vocês, gente, isso é verdade. Uma vez antes de eu ter essa experiência que eu tive através do jejum, eu ouvia muitos pastores falar que através do jejum, quando você fizer, você vai ter sede em jejuar. Eu ficava olhando assim, como é ter sede de jejuar? Como que uma pessoa vai ter sede de ficar sem comer? Mas, gente, quando a gente começa a provar do Senhor, meu Deus do céu, a gente não quer saber de mais nada. Então a gente já acorda super feliz. Hoje eu vou jejuar. Você já acorda com toda a felicidade do mundo, como se você fosse acordar pensando: hoje o almoço vai ser feijoada, hoje o almoço vai ser lasanha, hoje o almoço vai ser no restaurante, por exemplo. Entendeu? Algo diferente. É isso que o jejum nos traz. Amém? No momento que você entra nessa vida, nessa busca intensa por Deus, é isso que a gente sente, gente. Porque a gente começa a provar do pão do céu, é o pão do Senhor. É isso que acontece nas nossas vidas. A gente começa a ter sede de jejuar. E quando eu ouvi aquele pastor falando aquilo, eu fiquei tipo, não sei, meio esquisito. Mas depois quando eu provei, eu vi que é realmente verdade. Eu espero que um dia vocês provem para que vocês saibam que realmente é verdade. Tá bom? Se você já provou, comenta aí para que as outras pessoas que não provaram ainda venham saber que realmente isso é verdade, realmente isso acontece sim. No momento que você se nega totalmente, você começa a se entregar para Deus sem se importar com a vontade de ninguém, com a opinião de ninguém. Você simplesmente se lança a Deus, tá bom? Foi exatamente o que eu fiz num determinado momento da minha vida e realmente eu vi. Gente, um dia eu vou fazer um vídeo falando pra vocês desse momento que aconteceu. E aí eu entendi o que era realmente você ter sede de jejuar. Você ter fome em jejuar. Não fome em não jejuar, porque não quer jejuar porque não quer ficar com fome. Mas você vai ter fome em jejuar. Fome de parar de comer as coisas da terra e comer as coisas do céu. Comer o pão da vida, né? Em nome de Jesus. Aí, mais uma coisa aqui também, o quarto tópico é a vida de oração. A vida de oração, tem um vídeo aqui que eu falo sobre oração, sobre como o Senhor ele responde as nossas orações com alguns passos, tá bom? Que foram os vídeos que eu coloquei antes desses daqui que eu vou colocar. E a vida de oração é algo que nos aproxima de Deus, gente. Não tem como a gente se aproximar de Deus sem a oração. Porque como que você vai
conversar com alguém que você nem conhece. Nós temos que no momento que a gente conhece a Deus, a gente começa a conversar com Deus. Então a gente vai desenvolvendo aquele relacionamento com Ele. Amém? Então, sobre a oração, nem vou falar muito aqui, porque já tem vídeos aqui sobre isso, não vai deixar o vídeo muito longo, e vocês podem dar uma olhada para que essa vida de vocês espiritual venha crescer mais e mais, tá bom? Em Mateus 7, versículo 7, diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. O que é isso pedir? O que é isso buscar? O que é isso bater? É orar, gente, é oração. Amém? Através da oração a gente consegue conversar com Deus. Através da oração a gente consegue pedir para Deus. Através da oração a gente consegue clamar a Deus. Através da oração a gente consegue buscar a Deus. Tá bom? Então a oração ela é uma arma poderosíssima para que a gente venha conhecer mais a Deus, aonde Ele vai falar com você. Também ele é algo que Ele usa para falar com a gente. Então é algo que é essencial, que não podia faltar nessa lista, tá bom? E o quinto e último tópico que a gente deve fazer: façam campanhas e propósitos para obter os seus objetivos mais difíceis. O que é isso? Tem coisas que a gente vai, como eu falei da renúncia para vocês, tem essa renúncia que eu tive que fazer, gente. Eu não simplesmente falei, tá bom, vou parar de fazer aquilo. Não, eu tive que orar muito, eu jejuei, eu busquei por aquilo. Jejuar, eu não lembro se eu cheguei a jejuar, mas eu lembro que eu orei muito, chorei muito, falando pra Deus, porque eu não queria parar de fazer aquilo. Mas o que possa prevalecer que seja feita a vontade de Deus. Então, não foi algo muito fácil. Não foi nada fácil que eu tive que fazer pra parar, mas que realmente eu fiz. E eu usei de campanhas e propósitos para obter a resposta de Deus. E ainda uso. Sempre quando eu preciso de uma resposta de Deus, eu entro em campanha, eu entro em propósito. Mesmo quando eu não preciso, mesmo quando eu preciso de outras coisas. Ou quando eu preciso se aproximar de Deus, faça uma campanha, tá bom? De acordo com a ciência, diz que pra gente conseguir fazer algo virar costume na nossa vida, a gente tem que fazer isso durante 21 dias. Que tal você fazer isso durante 21 dias? Faça uma campanha de 21 dias. Daniel fez a campanha de 21 dias, onde ele ficou onde ele não quis comer manjar do rei, né? Que eram coisas de carne, essas coisas, e bebida. Então, ele tirou isso durante 21 dias. Por que vocês não usam isso como um propósito para que vocês venham colocar essas 5 coisas na vida de vocês? E aí vocês voltam e vocês me falam aí nos comentários o que aconteceu na vida de vocês, como mudou, amém? Porque através da gente colocar isso em propósito, a gente vai conseguir seguir essa lista todos os dias. Tá bom? Então, por quê? Porque não é fácil a gente pegar a Bíblia e ler todos os dias. Não é fácil a gente, no começo, né? A gente pegar e começar a orar todos os dias. Não é fácil. Mas tudo que de acordo com a ciência, se a gente colocar isso durante 21 dias, praticamente vai ser um caminho andado, sem quebrar. Lógico, não vamos quebrar esse propósito. Mas no momento que a gente pega e a gente vai firme, a gente vai conseguir fazer. Tá bom? Então tentam fazer isso, peguem 21 dias, façam essa campanha, coloquem jejuns nela, coloquem oração, coloquem a leitura da palavra, que vocês vão ver como a vida espiritual de vocês, gente, vai crescer. E como vocês vão ter mais sede em fazer mais propósitos, tá bom? Eu costumo falar que eu vivo um propósito atrás do outro, eu termino um propósito e já começo o outro. Por quê? Porque eu tenho sede em começar. Agora tem pessoas que fazem um propósito, às vezes de 7 dias, e tá no quarto dia e não vê a hora do propósito acabar logo. Por quê? Porque elas não têm esse costume. Peguem esse costume que vocês vão ver como é maravilhoso, gente. Eu não consigo ficar sem propósitos, sem fazer propósitos. Principalmente agora, que infelizmente as igrejas vão estar fechadas. Então, a gente não sabe quando que vai voltar. Eu não sei se a igreja que você congrega tá fechada, mas infelizmente a gente vai ter que ficar aí por conta desse vírus, né, dentro de casa. Então aproveita esse tempo livre, sabe? Se você orava 2 vezes ao dia, ora 3, ora 4, sabe? Se você não lia direito a palavra, lê, começa a usar esse tempo a nosso favor, tá bom? Porque não adianta a gente ficar preocupada com essa doença, sendo que a gente tem que ter uns pensamentos em Deus.
Deus diz na palavra dele que não deixará nenhum mal chegar à nossa casa. Então vamos receber essa palavra em nome de Jesus. Não vamos ficar aí pensando, não, mas temos que tomar cuidado. Vamos tomar cuidado? Sim. Vamos higienizar nossa mão? Sim. Vamos evitar sair de casa? Sim. Mas a gente tem que ter a nossa fé em Deus. Amém? Deus é que sabe de todas as coisas. Ele é que vai nos proteger desse mal. Tá bom? Estamos em obediência aqui embaixo na terra, sim, mas também vamos ter principalmente a nossa obediência a Deus, a nossa fé em Deus. Não vamos viver desesperado e com medo por conta dessa doença aí, tá bom? Deus está no nosso lado, tá bom? E pelo tópico do propósito dos propósitos e das campanhas, eu vou estar lendo para vocês 3 versículos que está em Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 21, 22, 23, que diz assim: quando você fizer uma promessa ao Senhor, não demora a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que você promete. No 22, não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus. Versículo 23, mas se você por vontade própria fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta, tá bom? O que Deus está nos falando aqui, que a gente não precisa fazer, mas se a gente fizer, a gente cumpra, tá bom? Se você começa uma campanha, tá difícil, continua nela, tá bom? Continua, porque todas as campanhas que a gente fizer, todos os jejuns que a gente fizer, vai ter luta espiritual, porque você está entrando em uma batalha espiritual, então isso vai ter luta espiritual, vai ter um maligno ali agindo. Tá bom, gente? Não vou falar pra vocês que todos os propósitos que eu faço eu consigo entrar e sair neles dançando, porque eu não consigo. É muita luta, é muita coisa que acontece ao contrário pra me desistir, mas o que prevalece é a palavra de Deus. E é por isso que eu não desisto das coisas assim tão fáceis, tá bom? E a promessa aqui que Deus está falando é porque às vezes as pessoas fazem votos com Deus. Às vezes elas falam, se Deus abrir essa porta de emprego, por exemplo, eu vou fazer aquilo. Se Deus fizer, eu vou fazer isso. Faça. Se você fizer uma promessa com Deus, faça, tá bom? Porque Deus já fala aqui que não é pecado deixar de fazer. Você não é obrigado a não fazer. Mas se você fizer, cumpra. Porque aí se torna pecado, né, gente? O pecado é uma desobediência. O pecado te afasta de Deus. Então, continue aí. Se você fizer uma promessa com Deus, cumpra, tá bom? Seus propósitos, suas campanhas, seus votos, não é pecado, não é pecado. Tem pessoas que são contra as igrejas fazer campanha, mas eu vejo que muitas pessoas são abençoadas através de campanhas e propósitos. Então eu não posso falar que, não, Deus não abençoa, isso é totalmente contra Deus, porque não é, gente. As pessoas são contra, mas fazer o quê, né, gente? Se é algo que você está vendo que Deus está operando, eu recebo muitas coisas através de campanhas e propósitos. Eu não posso deixar de fazer. Amém? Então, triste, né? Porque nem sempre todo mundo vai concordar. Talvez eu tenha até dislike nesse vídeo que eu tô fazendo, mas fazer o quê? Porque na opinião do ser humano nem sempre vai bater de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Quantas vezes eu desagradei as pessoas para poder agradar a Deus, gente? Nossa, milhões. E ainda desagrado as pessoas até hoje para obedecer a palavra de Deus. Então, na caminhada com Deus ela não é fácil, mas ela é a única caminhada que nos vai levar à salvação. É a única caminhada que nos traz a paz. Jesus fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se a gente não for por ele, a gente não vai encontrar Deus de jeito nenhum. Então, vale muito a pena desobedecer o que o povo aí tudo falando, o que as pessoas estão falando, e obedecer a palavra e a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, as pessoas estão vivendo sobre mentira, as pessoas estão vivendo sobre moda, por exemplo, sabe? Então, sabe, por exemplo, às vezes lançam uma novela aí na televisão, e aí as pessoas, povo de Deus, sabe? Povo de Deus. Fica assistindo aquela novela, às vezes deixa de ir pra igreja, se enfia dentro daquilo. Então o maligno vai usar aquilo pra poder te afastar da presença de Deus. E eu não assisto novela, gente, já fui viciada em novela. Eu amava novela. Principalmente quando eu fiquei desempregada há muito tempo atrás, que eu fiquei assistindo aquelas novelas, sabe? E ficava mesmo, umas 3 novelas seguidas. E às vezes
uma novela terminava mais cedo para começar um pouco do capítulo da nova, para que você já venha ter sede. É algo maligno, para que você tenha vontade de assistir a próxima novela. E todas as vezes que eu falava, não, agora eu não vou assistir mais. Aí eu acabava assistindo um pouco da outra e acabava querendo assistir a outra também, porque eu achava a história da outra bonita. Então, nesse mundo... Então, hoje em dia, eu não assistindo novela, às vezes as pessoas me olham como, nossa, que sem graça, não assiste novela, não assiste, sabe, uma série, não assiste essas coisas. Gente, pelo amor de Deus, se são coisas que vai me afastar de Deus, eu não vou assistir. Eu não vou me submeter. Eu sei que se eu pegar pra assistir, eu vou assistir, porque o maligno vai trabalhar naquilo na minha vida. Mas o que tem que prevalecer na nossa vida, eu sempre falo, é a vontade e a palavra de Deus. O resto é o que as pessoas falam. O resto é o que o maligno fala. Então a gente tem que dar ouvidos ao que Deus fala, tá bom? Se eu sei que é isso que me afasta de Deus, eu vou sair. Que foi mais renúncias que eu fiz. Não foi fácil simplesmente falar, não quero mais. Perdi a vontade, não vou assistir. Não foi fácil. Então a nossa vida ela é marcada por lutas, marcadas por esforços. Mas que Deus nos compensa, Ele nos compensa. É certeza, tá bom? Que vocês possam fazer, se vocês quiserem, essa campanha aí de 21 dias, onde vocês colocam esses propósitos todos que eu falei pra vocês, esses tópicos que vocês vão usar, vocês vão ver, gente, como vai melhorar a vida espiritual de vocês, como vocês vão se apaixonar mais por Jesus, tá bom? E vocês vão ter mais vontade de querer saber mais. Tem outras coisas que você pode fazer também para afastar para poder se chegar mais perto de Deus, que é a internet, que é algo que as pessoas aí estão, né, principalmente agora que estão mais em casa, então tá complicado o negócio. Então, sabe, você pode tirar a internet de você pode tirar várias coisas que você sabe que é a vontade sua para poder agradar a Deus, tá bom? Então, que vocês possam, se vocês quiserem, tá fazendo esse propósito para se aproximar mais de Deus, façam, gente, porque vai valer muito a pena, tá bom? Que esse vídeo possa ter edificado muito a sua vida, que vocês possam ter aprendido mais sobre Deus aí, através desse canal, que esse é o objetivo do canal, tá bom? Que Deus abençoe a vocês, que vocês possam ter um final de semana maravilhoso na presença de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo, tá? Tchau!